relacionado ao caminho de Recording is on. um problema de ortogonalização. E, em seguida, a gente tem aí uma mudança de paradigma que eles tentaram mudar, em vez de utilizar o RR, eles substituíram o Simulation Error. Isso foi feito em 2003 pelo Pirot. Qual que era a diferença do Simulation Error? No RR, todos os cálculos da taxa de redução do erro ela é feita com base na predição de modelos, né? Já no erro de predição. Já na simulação, a gente vai utilizar o erro de simulação em si. Houve um certo ganho de desempenho aqui do Simulation Error em relação ao RR, só que ele apresentou alguns problemas. Quais seriam esses problemas? Primeiro, que ele só era restrito a modelos que apresentavam entrada, né? Então, não daria para você aplicar, por exemplo, em séries temporais. Na verdade, no nosso caso, em controle, não é tão prejuízo assim, né? Outro prejuízo que seria em relação ao custo computacional, que é um pouco maior, porque quando você está falando em predição, você pode calcular de forma matricial. Já quando é de simulação, você não tem essa possibilidade, tendo aí que fazer um método regressivo, né, ou iterativo. Em seguida, a gente tem aí Mutual Information, que foi proposto por Vai e Billings em 2008. Esse método também, ele visou substituir o RR. Então, ele utilizou um método aí de informação mútua entre os regressores para estar estabelecendo qual que era o regressor mais significativo a ser inserido no modelo. Ele tem um certo ganho de performance em relação ao RR, contudo, ele incluía muitos regressores que eram, como posso falar, eles eram espúrios, né? E aí acaba que ele teve que utilizar aí um teste T, né, de student, para estar eliminando esses regressores. Mais recentemente, em 2014, Gu, Billings e Vai, eles propuseram o Iterative Orthogonal Forwards Regression, que ele é o mesmo Froese, só que ele atua de forma iterativa. Então, o que ele fazia? Ele utilizava o Froese para selecionar o primeiro modelo, e a partir do primeiro modelo, ele ia utilizando cada um dos regressores que foram selecionados como um pivô para realizar a identificação dos próximos, né, de qual que seria o próximo, até que, com base nesse, ele encontrasse o melhor. É um método que teve um certo desempenho também, mas também é um custo computacional um pouco maior. Em 2015, Falsone e colegas eles desenvolveram o Randomized Algorithm, né, que seriam os algoritmos randomizados. Esses algoritmos randomizados eles foram uma quebra de paradigma, por quê? Porque daqui para cima, de 2014 para trás, praticamente todos os métodos utilizavam o Froese RR, né, seguindo essa linha do Billings, né. E aqui eles romperam com isso, fazendo uma proposição de um método baseado numa distribuição de probabilidade. Então, ele criava uma função de probabilidade de distribuição dos regressores, e ele ia criando os modelos candidatos, né? Ele criava vários modelos candidatos para estar selecionando em qual seria o melhor. Vou falar um pouco mais detalhado desse método mais para frente, porque ele é a base para o que eu estou propondo. Em seguida, Avelina e colegas também, que é do mesmo laboratório de Falsone, eles criaram uma versão distribuída do algoritmo, aproveitando aí a computação distributiva, que está um pouco mais acessível hoje, né? A gente tem uma disponibilidade computacional muito grande. Em seguida, a gente teve mais recente um artigo publicado por Hertz e Aguirre, onde eles estenderam a aplicação dos algoritmos aleatorizados para representação na Armax, né? Então, partindo desse histórico aqui, é onde que eu vou estar desenvolvendo o meu trabalho. Então, alguns problemas comuns na identificação de sistemas NARCs, né? Como eu estava falando, o Froese RR ele tem alguns problemas que têm sido enfrentados ao longo do tempo, né? Sem ainda uma solução definitiva. Então, o primeiro problema seria o caminho de ortogonalização. O que seria esse problema?
quando vou realizar a identificação utilizando flows, eu monto uma matriz de regressores, e a partir dessa matriz de regressores, que na verdade são as colunas, né, dela, cada coluna representa um regressor, eu vou calcular o RR de cada um, selecionar qual que é o que tem maior RR, né, maior taxa de redução do erro. Esse é inserido no modelo. Os outros regressores vão ser ortogonalizados com base nesse regressor. E aí o que acontece? Acontece que, dependendo de qual regressor que eu inseri primeiro no modelo, essa ortogonalização vai impactar diretamente nos outros modelos a serem selecionados. Então, existe essa sensibilidade aí com o RR, Flows RR, e que ela ainda não foi de forma superada completamente, né? Outro problema seria a não otimidade das soluções usando Flows RR, porque, como falei a respeito do caminho de ortogonalização, eu nunca consigo garantir que eu vou ter o melhor modelo. Então, o RR ele vai ser um método de busca, mas o Flows RR é um método de busca local, né? Então, não busca em todos. Então, eu corro sempre o risco de estar preso a um mínimo local. Essa é uma dificuldade enfrentada também no processo de identificação. Outro problema seria os sinais de entrada pouco excitativos. Na teoria de identificação de sistemas, sempre se aconselha que o sinal de entrada seja um sinal branco, né? Ou seja, que ele seja um sinal que possa excitar todos os módulos da planta e todas as frequências. Acontece que nem sempre isso é possível, né? Por alguma limitação física ou do próprio sistema, onde eu preciso ter um sinal de entrada de baixa frequência para que eu possa ter na saída um sinal correspondente à dinâmica daquela planta. Então, a título de ilustração, a gente tem aqui duas tabelas, onde na primeira tabela tem os mesmos sistemas, né? SA, SB e SC, só que na primeira tabela ele é identificado com um sinal de entrada branco, né? Totalmente branco. Então, a gente pode ver aqui que na taxa de redução do erro, eu tenho 0,39 para U de K-2, 0,16 para U de K-1. Se eu observar já na outra tabela, onde eu tive a identificação com sinal de entrada autorregressivo de baixa frequência, né, que é um sinal indesejado, para o mesmo sistema SA, eu teria os regressores Y de K-1 e Y de K-2, com o valor de RR 0,93 e 0,01 para o outro. Observa que o primeiro regressor aqui que foi selecionado, ele tem um 0,93, é um valor muito alto de RR. Isso aqui significa o quê? Que, na verdade, ele está pegando o preditor trivial. Observe que em todos os modelos aqui, ele pegou Y de K-1, Y de K-2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Esses são os preditores triviais. Eles não correspondem ao modelo. Observe que ele sempre pega um valor alto e um valor muito baixo, alto, muito baixo, alto, muito baixo. Então, isso aqui gera alguns problemas na identificação, principalmente na identificação quando se utiliza o método Flows RR. E aí um dos objetivos nossos é superar essa dificuldade, né? Porque isso na literatura tem demonstrado que quando o método consegue superar essa dificuldade, de mesmo sendo excitado com um sinal de entrada pouco excitativo e ele tem um modelo verdadeiro, é um sinal, um indício de robustez do método que está sendo proposto. Um outro problema muito comum seria em relação ao tamanho do conjunto, né, de termos candidatos, que é conhecido aí na literatura como maldição da dimensionalidade. Então, o que acontece é o quê? Que à medida que eu aumento os graus de atraso da minha saída, da minha entrada, bem como o grau de não linearidade, eu vou estar aumentando em muito o tamanho do meu dicionário de termos candidatos. Então, um exemplo, se eu tivesse, por exemplo, atraso NU igual a atraso NY igual a 6 e um grau de não linearidade 5, eu teria aí 33.649 regressores candidatos ao modelo. Esse é um valor muito alto, né, que demandaria aí muito processamento. E observe que o valor de 6 ainda é um valor pequeno, né, quando se trata em aplicações reais.
Então, eu vou falar agora sobre a seleção aleatória da estrutura de modelos, que é o cerne, né, do meu trabalho. Meu trabalho é baseado nessa proposta que foi desenvolvida por Falsoni e colegas em 2015, e o meu trabalho vai ser uma extensão. Então, o que é a ideia principal? A ideia principal é que eu vou partir de um dicionário candidato de termos, né? São esses regressores que eu tenho aqui, y de k-1, y de k-1 ao quadrado, u de k-2, e a cada um desses aqui eu vou atribuir uma probabilidade de inclusão, que seria essa RIP, que é Regressor Inclusion Probability. E aí ele inicia o algoritmo fazendo essa RIP igual para todos os elementos, ou seja, eu tenho uma distribuição uniforme. A chance de qualquer um desses regressores ser selecionado é a mesma. No meu caso aqui, eu estou começando com uma RIP de 30%. E aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar diversos modelos com base nessa RIP, né? Então, eu vou começar y de k, né, que seria o meu modelo, e aí eu começo avaliando cada um desses regressores. Então, o primeiro regressor, y de k-1. Eu vou sortear um valor e vou comparar com a RIP dele. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o valor sorteado seria 0,13. 0,13 é menor do que o 0,3 dele, né, que é os 30%. Então, quer dizer que esse modelo ele seria incluído, esse regressor seria incluído no meu modelo. Feito isso, ele parte para o próximo. Então, y de k-1 ao quadrado, ele vai sortear um valor, 0,54. É maior do que 0,3. Então, significa que esse valor, esse regressor, não vai ser inserido. Então, ele passa para o próximo. Sorteia novamente, 0,24 é menor que 0,3. Então, esse vai ser incluído no meu modelo. E assim ele vai para o próximo. 0,64. Esse já não vai ser incluído. Próximo. 0,12. 0,12 é menor, então ele vai ser incluído. E assim ele vai fazendo sucessivamente até que ele percorra todos os candidatos, né? Então, o que vai definir quais são os modelos são essa RIP, né, de início. Uma vez que ele tiver gerado todos os modelos, né, eu tenho aqui, então, os modelos, né, todos diferentes, por causa da probabilidade de ser selecionado ou não. Eu vou calcular qual que é o desempenho de cada um desses modelos, né? Então, por exemplo, o J aqui no caso seria o desempenho de cada um desses modelos. O primeiro modelo é 0,83, segundo 0,65, 0,97, 0,53. Esses valores aqui eles são cruciais para mim estar quantificando o quão bom é aquele regressor. Então, começando aí com o primeiro regressor, que é o y de k-1, eu vou avaliar o índice de desempenho desse regressor da seguinte forma. Eu vou observar aonde que tem esse regressor, quais dos modelos que tem. No nosso caso aqui, apenas o primeiro modelo que tem esse regressor. Então, o índice de desempenho de y de k-1 vai ser dado por a média dos modelos que possuem o y de k-1. No nosso caso aqui só tem esse, então é 0,83 sobre 1, menos a média dos modelos que não tem esse regressor. Então, seria a somatória de 0,65, 0,97, 0,53, dividido por 3. Observe que o y de k-1 não está presente sozinho aqui, né? E aí eu teria aqui um índice de performance de 0,113. E aí eu procedo, né, para os outros. Então, y de k-1 ao quadrado. Só o segundo modelo que possui ele. Então, o índice de desempenho dele vai ser 0,65 sobre 1, menos somatório dos outros, dividido por 3. Então, ele teve um índice de desempenho aí negativo, né? E aí eu vou para o outro. Aqui eu tenho mais, né? Então, ó, o primeiro, segundo e terceiro modelo possuem o U de K-2. Então, o índice de desempenho de U de K-2 vai ser a soma dos modelos que tem ele, né, fazendo a média, menos os modelos que não tem ele. Então, deu 0,24. E assim sucessivamente eu vou fazendo para cada um dos regressores, até que eu tenha um índice de desempenho de cada um desses regressores, né? Então, vocês podem observar que no slide eu tenho valores positivos, valores negativos, positivos, negativos.
E aí, o que acontece? Esses valores que eu calculei do índice de desempenho de cada um dos regressores, ele vai ser utilizado para fazer uma atualização na minha heap. Ele não é utilizado diretamente, ele é escalonado, né, para um método apropriado, que não tem por que falar dele agora, mas ele vai acontecendo o quê? Então, ele vai acontecendo que ele vai atualizando. Então, esses métodos, os que são positivos vão aumentar a heap, os negativos vão diminuir a heap, né? E assim por diante. Então, observe que agora eu já tenho uma nova distribuição de probabilidade. Essa nova distribuição de probabilidade aqui dos regressores vai impactar diretamente nos modelos que serão formulados na próxima interação. De forma que aí sempre que eu for tendo essa interação, eu vou atualizando a heap até que eu obtenha uma coisa desse tipo, né? Uma distribuição de probabilidade desse tipo aqui, onde os regressores y de k-1 aqui no caso, que estão com a heap pequenas, é um sinal indicativo de que eles não pertencem ao modelo, enquanto os que têm maior probabilidade de ser escolhido aqui, com a heap maior, são os regressores verdadeiros, né? Aí, verdadeiros de passagem, na verdade, eu não sei qual que é os verdadeiros, né? Mas pressupõe-se que esses sejam os melhores. Aqui, nessa imagem, a gente tem aí um gráfico mostrando como que é o desempenho da heap, né, ao longo das iterações no método RAM-SS, né? Então, tem aqui a heap no eixo Y, né, e o número de iterações no eixo X. Esses que estão em destaque são os regressores originais, né, que pertencem ao modelo, dado que eu conheça o modelo em questão, né, partindo do pressuposto que eu estou trabalhando com modelo artificial. Nesse ponto aqui, eu quero frisar o seguinte: observem que eu tenho alguns regressores, como esse primeiro aqui, que ele sobe bastante, ele quase chega em 40%, depois ele começa a cair, até que ele chega lá na 30ª iteração e ele começa a diminuir. Isso aqui acontece pelo mesmo fato que a gente observou aqui no passado, que o y está aumentando. Olha para vocês verem, o y de k-1 ele foi 0,113, sendo que esse regressor aqui ele não faz parte do modelo, e mesmo assim ele aumentou. E aí acontece que o fato dele ter aumentado ali sem ele pertencer ao modelo, né, é um dos problemas que o RAM-SS tem. Então, o que é um dos meus objetivos? Um dos meus objetivos é retirar esse y de k-1 aqui, de forma que ele passe a não ser avaliado como heap, né? Então, observe o seguinte: nesse modelo aqui, que é os mesmos modelos que eu coloquei nos slides passados, se eu passo a remover ele daqui, observe que agora ele não está presente aqui em nenhum dos outros. Então, o índice de desempenho dele vai ser dado simplesmente por menos a somatória de todos os outros, né, dividido pela média dele, que dá um valor negativo. Esse valor negativo aqui, ele faria com que, de início, esse regressor, a heap dele já fosse diminuindo, né? Aí surge a questão: como que eu posso estar removendo esse regressor daí? A minha proposta de remoção desse regressor vai se basear na taxa de redução do erro. Ou seja, eu vou aplicar a taxa de redução do erro a cada um desses modelos, de forma a eliminar os regressores que são ruins. No caso aqui, o RR seria capaz de identificar que ele é um regressor ruim. Por quê? Esse regressor aqui seria o original. Se eu tirasse ele aqui, o modelo daria certo, né? Aí ele está piorando aqui. Então, frente a isso, né, a minha hipótese central de trabalho seria possível o uso das informações obtidas pela taxa de redução do erro, RR, e por herança genética melhorar e acelerar a identificação de sistemas, usando o método de seleção aleatória da estrutura de modelos? Bom, essa é a minha hipótese central. De cara, eu posso adiantar que sim, porque eu já tenho os resultados preliminares aí que eu já fiz. Mas vamos por parte, vamos falar um pouco agora sobre a minha proposta aqui do RAM-SS
juntamente com o RR, né? Então, o primeiro passo seria gerar a população inicial, partindo do mesmo algoritmo do RAN-SS, ou seja, eu gero inicialmente uma probabilidade de distribuição uniforme, gero a população inicial, vou calcular, vou estimar os parâmetros desses modelos, né, que foram gerados, vou calcular o RR e excluir regressores com baixa RR. Aqui com baixa RR, entende-se que deve ser estabelecido um limiar, né, de aceite aí, para falar que o regressor é ruim ou não, né? Esse limiar, ele é um parâmetro um pouco empírico aí, né? Tem que ser meio que um teste, apesar que há algumas sugestões da literatura. Em seguida, calcular a performance de cada regressor, da mesma forma que foi feito o RR, e atualizar a RIP, né, novamente. Se a RIP convergiu, eu vou finalizar. Caso ela não tenha convergido, eu vou gerar uma nova população com base na RIP que foi atualizada, né? E aí volto novamente, estimo os parâmetros, calculo o RR para fazer essa pré-filtragem dos regressores, calculo a performance de cada regressor, atualizo a RIP e novamente verifico se houve convergência. Se sim, o processo de identificação termina nesse ponto, né? Essa é o RAN-SS-RRR, que é uma das propostas que eu fiz. E a segunda proposta é o RAN-SS-EGI. O RAN-SS-EGI, ele faz uso também do RR, por isso que ele tem a letra E no nome. E o GI seria de Genetic Inheritance. Por quê? Eu vou partir desse algoritmo, pegar sempre que tiver os melhores candidatos, né, os melhores indivíduos, e eu vou recortar um pedaço dos regressores dele para transmitir para o próximo indivíduo, né? Então aí eu acabo fazendo uma herança genética, né, que vai estar sempre estabelecendo que os regressores, os melhores candidatos, pegam um pedaço do DNA deles, transmito para o próximo. O DNA, no caso, seria os regressores, né? Cada regressor ali seria um pedaço, né? E aí, então, para a gente entender como é que qual que é a ideia por trás do EGI, a gente vai fazer o seguinte: considerar um modelo com 5 regressores, né? Eu conheço esses 5 regressores a priori, é um modelo artificial, e um conjunto de regressores candidatos de 165 termos, né? Os 165 regressores, no caso. Então, com base no RR, no RAN-SS, eu teria que a probabilidade P de φ no método RAN-SS de selecionar o F', que aqui no meu caso é o modelo conhecido, né, de 5 regressores, seria igual ao produtório da probabilidade, né, de ser selecionado, de forma que φJ, que é o regressor, pertence ao modelo F', e são dos 5 primeiros, né, dos 5, que são os verdadeiros, vezes o produtório dos 5 regressores que não pertencem ao modelo, que no caso aqui são 160. Então, essa aqui seria a probabilidade de estar selecionando o modelo F', né? Que é a probabilidade de ser selecionado vezes a probabilidade de não ser selecionado aqueles que não pertencem. Então, com base nisso aí, imaginando que já aconteceu um número determinado de iterações, e que após essas iterações, 3 dos regressores verdadeiros tenha sido transmitido, eu vou ter uma nova probabilidade de selecionar o modelo F', que vai ser dado pela seguinte equação. Então, aqui no caso, a probabilidade de PF, utilizando o método EGI, de selecionar o F', ele vai ser igual ao produtório de 1 até 3, porque os 3 já foram transmitidos, né? A probabilidade deles estão é 1, que multiplica o produtório dos que faltam ser selecionados, que são os verdadeiros, que são 2, vezes a probabilidade de não selecionar os outros 160 que não pertencem ao modelo F', né? Então, seria essa equação aqui. E aí, eu tenho o seguinte: como o MJ ele é sempre menor do que 1, eu posso inferir matematicamente que a probabilidade do φ utilizando o RAN-SS ela é menor ou igual ao Pφ de EGI F', né?
Por quê? Porque nesse caso aqui, eu tenho que, por exemplo, de 5 até 160, daria, por exemplo, 0,9 elevado a 165, e aqui eu tenho só 0,9 elevado a 162. Então, obviamente, é menor, né? Isso, apesar de ser uma diminuição pequena na probabilidade, acaba que, como a gente tem um processo muito interativo e vários modelos estão sendo calculados ali o tempo todo, acaba que há um certo ganho de desempenho, como eu vou mostrar aqui nas aplicações, né? Então, partindo para os resultados preliminares, a gente tem nessa tabela alguns parâmetros que foram utilizados, né? Então, NP seria o número de indivíduos, né? A gente pode observar que o RAM-SS utilizou 100, nos 2 métodos que eu proponho, a gente utiliza apenas 15. O grau de não linearidade foi 3 para todos, atraso na entrada 4, atraso na saída 4 também. O delta aqui, no caso, é o meu limiar, né, para poder fazer a exclusão utilizando o ERR. Então, eu utilizei 0,001% para os 2 métodos que eu estou propondo. O RAM-SS não utiliza ele. A função μJ, né, que seria a distribuição de probabilidade inicial, o dele ele define 1 sobre R, que seria o número de regressores candidatos. Eu estabeleci como 0,2, né? É um valor empírico também, foi através de testes. Eu tenho um limiar superior para μ limitado em 0,95 e um limiar inferior em 0,05. O K é uma variável utilizada para calcular o quão bom o modelo é, mas não vai ter tanta importância na nossa discussão que se segue. Então, eu fiz uma análise comparativa pegando modelos da literatura que eram bem comuns, né? Eram modelos de benchmark aí. Então, esses modelos são provenientes de diversos artigos. Eu tenho aqui alguns modelos lineares, alguns modelos não lineares na entrada, modelos não lineares na saída, modelos que são lineares entre entrada e saída, e também modelos que apresentam ruído, né, correlação da entrada com o ruído, que é o caso do S5. Né? Então, partindo aí para a discussão, esses métodos, os 3 métodos foram comparados para cada um dos modelos, né? Foram realizados aí, por meio de simulações de Monte Carlo, né, utilizando 100 simulações para cada um dos modelos, e eu fui analisando as interações, o tempo, o tamanho máximo dos modelos, e o tamanho final, e também a quantidade de modelos explorados aqui, que foi um dos principais pontos de referência, né? Então, fazendo uma comparação, vamos iniciar, por exemplo, o S1 com o S1 dos outros, né? Do RAM-SS com RR e EGI. O número de iterações para o RAM-SS eu tive 43 iterações, para o RR eu tive 16,82 iterações, então é menos da metade já, e para o EGI eu já tive 10,18 iterações. Partindo para o tempo, eu tive 65 iterações para o RAM-SS, 13,39 para o RR, 12,74 para o EGI. Em relação aos tamanhos máximos, tive 5,83 para o S1 no RAM-SS, 15,71 para o RR no S1 e 15,76 para o EGI. Observa que esses valores aqui de 15,71 se deve justamente porque meu algoritmo ele começa com uma probabilidade de inclusão um pouco mais alta. Então, ele começa com modelos maiores, o que é resultante também do fato de eu ter uma população menor, eu tenho que avaliar uma quantidade maior de regressores no início, né? Então, acaba que eu tive esse aumento aqui. Os tamanhos finais dos modelos dele foi 4,01, o meu foi de 4,87 para o RR e de 4,98 para o EGI. Em relação ao número de modelos explorados, aqui houve uma grande discrepância. Por quê? Observe que para o RAM-SS, o S1, ele explorou 4.635 modelos. Enquanto para o RR-S1, no meu, eu explorei apenas 178,2 modelos aí, né? 2 porque é média, né? Então, 178 modelos em média. E no EGI,
a mesma coisa, apenas 167,7 modelos. Então, a gente observa aqui que o RR e o EGI eles deram um ganho muito grande aí quando se trata de modelos explorados, né? E também em relação ao tempo, a gente teve um ganho considerável. Aqui são os gráficos de análise para uma análise comparativa da função de inclusão de probabilidade, né? Então, observa que o RAM-SS, ele começa no valor 0 e vai aumentando aí até chegar em 1 os regressores verdadeiros. Ele obteve aqui aproximadamente a convergência em 35, 37 iterações. Nesse de baixo eu tenho o RR, né, que foi uma das minhas propostas. Ele começa com um valor mais alto, né? Só que observe que os valores tendem a zero um pouco mais rápido, né? Óbvio que tem alguns que persistem um pouco mais, mas eu tive aqui a convergência total em praticamente 17 iterações, né? Enquanto ele tinha obtido aí em 33. Mesma coisa acontece aí para o caso EGI, que eu tenho, eles convergem mais ou menos da mesma forma, né? Alguns persistem, mas da mesma forma foi até próximo de 15, aí, 16, 17 iterações até a convergência total. Do lado de cá a gente tem os gráficos do tamanho médio, né, que eu estava falando. O RAM-SS, ele começa com tamanhos menores, né, e vai aumentando até se estabilizar no tamanho original do modelo, né? Ou deveria ser o tamanho original. Isso ele vai mostrando que ele vai compondo os modelos termo a termo. E nos meus dois casos, das minhas propostas, ele começa ao contrário, ele começa com valores altos, né? E aí ele vai diminuindo ao longo das iterações até se estabelecer próximo aí do valor original, aí, que seria em torno de 4 e 5, né? Então, prosseguindo. A próxima análise que eu fiz foi em relação aos sistemas pouco excitados, né? Que são sistemas aí que têm entradas de baixa frequência. Então, eu peguei dois modelos também da literatura, um sistema S6 e um S7. Eles são excitados por uma entrada autorregressiva, né? Essa entrada autorregressiva é que garante a característica de baixa frequência na entrada. E aí eu tive aqui os resultados. Então, para o modelo S6, o RAM-SS, ele conseguiu selecionar em 25% das vezes o modelo correto. Enquanto que o RAM-SS RR foi 46% e o EGI em 100% das vezes. Aqui a gente observa a superioridade do EGI, né? Que a característica genética acabou melhorando muito, né, a capacidade de identificar sistemas pouco excitados. Em relação ao número de interações, a gente teve aí para o RAM-SS e para o EGI um valor próximo do outro, 39 e 32. Para o RR foi um pouco maior. O tempo também foi relativamente próximo, né, 47 e 60 segundos. Do RR foi um pouco maior. Do número total de modelos explorados, a gente teve 4.076 para o RAM-SS e 509 para o EGI. O modelo ES7, que é um modelo um pouco mais complexo, ele teve um desempenho aí um pouco melhor ainda, né? O RAM-SS ele não conseguiu de forma alguma identificar qual que era o modelo. O RAM-SS RR ele identificou em 22% das vezes e o EGI em 70% das vezes, né? Também aí com uma diferença significativa aí de modelos explorados. Sistemas com resposta inversa, né? Então, eu trabalhei com dois sistemas de resposta inversa, um linear e outro não linear. Esse primeiro modelo, que é o linear, a gente teve, então, o RAM-SS ele conseguiu identificar apenas 25% das vezes, enquanto que o RR e o EGI ele identificou em 100% das vezes, né? O número de iterações também foi bem menor, né? Quase menor que a metade. O tempo ficou um pouco próximo um do outro. Esse tempo de processamento é um pouco maior porque a gente tem que executar o algoritmo do RR ou o algoritmo genético, né? Então, acaba que o tempo não houve um grande acréscimo de desempenho, né? A quantidade de modelos explorados foi significativa.
Para o caso da resposta inversa, mesma coisa, né? Nesse caso aqui, o RAM-SS ele conseguiu identificar em 22% das vezes, o RR e o EGI em 98%. O número de iterações foi até próximo um do outro, né? O tempo do EGI foi significativamente maior. A quantidade de modelos explorados também foi bem menor para o EGI, mostrando assim que o EGI tem uma superioridade em relação aos outros dois métodos, né? Apesar de haver uma certa complexidade. Então, concluindo, então os métodos propostos convergem mais rapidamente que o RAM-SS. Como a gente pôde observar aí, nos casos apresentados, o RAM-SS, RR e o EGI, ele foi mais rápido que o RAM-SS, predominantemente, né, em todos os casos. Explora uma quantidade de modelos consideravelmente menor até atingir a convergência. Houve uma diferença muito grande, né? Algumas vezes o caso RR e EGI ele explorava tipo 10% a 11% dos modelos, né, que o RAM-SS explorava. Apresentaram uma maior robustez quando o sujeito centrado pouco excitativo. A gente viu aí que o RAM-SS e EGI ele teve um desempenho muito melhor do que os outros. E também eles tiveram melhor desempenho na identificação de sistemas com resposta inversa. Como extensão dos trabalhos, né, para a tese final, eu pretendo aplicar esse método de identificação de sistemas MIMO, né, que seria múltiplas entradas e múltiplas saídas, e também está aplicando o método para a identificação de sistemas racionais, que é um tipo de modelo que tem grande interesse na comunidade, né, na literatura, por eles apresentarem uma maior capacidade de representação dos sistemas. Bom, o que eu tinha para apresentar era isso. Estou aberto, então, para dúvidas, esclarecimentos, críticas. Daniel.